Oi, tudo bem? Meu nome é Licério Dias e o objetivo desse vídeo aqui é compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente, em que no meio da pandemia eu me despertei para a leitura, coisa que não acontecia há muitos anos. Eu lia somente livros relacionados ao meu trabalho de vez em quando e acabou que me deu a vontade de ler obras de grandes autores que até são mencionados em obras cinematográficas, como o Edgar Allan Poe e o Lovecraft. E eu descobri que esses autores eles foram inspirados pelo ocultismo. Ocultismo, inclusive, que é um termo que à primeira vista remete a algo negativo, mas que eu fui descobrir depois que não tem nada a ver com isso. Mas bom, o que aconteceu? Eu, buscando essas obras de ocultismo, inclusive o primeiro livro que eu li, se eu não me engano, de ocultismo foi a Bíblia Satânica, de Anton Szandor Lavey, e eu atravessava uma fase de ateísmo que já se prolongava aí por cerca de uns mais de 20 anos. E, obviamente, eu lendo aquela obra de Lavey, era por curiosidade, eu continuei ateu. E acabei chegando em outros autores, um deles era Eliphas Lévy, que é um autor francês, um homem muito culto, e eu comprei uma obra dele que se chama Dogma e Ritual da Alta Magia. Eu achei interessante esse título, inclusive a capa que traz aquela imagem bizarra do Baphomet, que muitas pessoas associam a algo satânico, demoníaco, né? Que é uma imagem de uma criatura com cabeça de bode, asas e seios de mulher, braços humanos. É uma imagem bem bizarra e que inclusive estava nesse livro do Eliphas Lévy. Ele explica o significado dessa imagem, que eu achei muito intrigante. Mas nem é o objetivo desse vídeo falar a respeito disso. Você vai encontrar muito na internet a respeito, já tem muitos livros falando a respeito. E o que acontece é que eu achei muito interessante. E na leitura desse livro teve um momento em que ele falava do éter astral, da quintessência, e eu me vi muito sentido naquilo e aquilo quebrou o meu ceticismo e fez em pedaços o meu ateísmo. Eu voltei a acreditar em Deus. Através dessa obra do Eliphas Lévy, que ironicamente trazia o Baphomet na capa. Então, a partir daí eu fui lendo muitos outros livros, eu tive acesso à Clavícula de Salomão, o Tratado Alimentar de Magia Prática de Papi, obras de Cabala, e acontece que em um determinado momento, eu, enfrentando certas dificuldades na vida, eu cheguei à conclusão de que eu iria tentar fazer um ritual para evocar forças angélicas e tentar uma solução, né, para esses problemas que eu vim enfrentando. E a informação que vem nesses livros é muito fragmentada. Você não encontra um livro que te explica tudo, do início ao fim, como que você faz o ritual, tudo, o significado. Você vai encontrar muita informação, mas também tem coisas que esse livro não tem, que aquele traz. E por aí vai. E acabou que no final das contas eu consegui muita dificuldade, não só através dos livros, mas através de um grupo de magia que eu comecei a frequentar e conversar com pessoas bem experientes, pessoas que já têm uma bagagem literária maior que a minha. Eu li muitos livros, mas em comparação com essas pessoas, o que eu li não é quase nada. E no final das contas, com muita ajuda dessas pessoas e desses autores que eu tive acesso, eu consegui montar uma liturgia para poder fazer um ritual de evocação angélica, que é o que os grimórios ensinam, que os padres e abades que ficavam escondidos nos mosteiros tiveram acesso à literatura bem antiga, de até milhares de anos, e escreveram na época da Idade Média esses grimórios contando as experiências deles. Então eu resolvi fazer esses rituais, que são, ao contrário do que as pessoas pensam quando você fala ocultismo, são rituais que buscam alcançar a graça de Deus através dos anjos, que são emanações divinas que estão atuando no universo segundo a vontade do Criador. Então são seres de grande escalão
e de esferas superiores que a igreja até permite, né, que algumas pessoas façam orações, alguns deles, né, como por exemplo são conhecidos São Miguel, São Rafael, São Gabriel, né, que é o anjo da anunciação, né, que trouxe a boa nova do Messias vindo através de Maria, né? Pois bem, então nesses grimórios eu fui estudando, mas o fato é que o sistema usado para poder fazer esses rituais se utiliza de materiais que alguns eu acho que nem se encontram no Brasil. Eu cheguei a conhecer um mago que chegou a importar, inclusive, uma madeira que não tem aqui no Brasil. Eu acredito que não, porque ele não conseguiu encontrar, ele importou dos Estados Unidos. Ele disse que gastou em torno de uns 10 mil reais para montar todo o aparato que ele precisava para seguir o sistema que ele estava estudando, né? E eu acho que ele é o único no Brasil que segue esse sistema à risca. E usa-se ouro para fazer certas peças. Eu não tenho acesso a nada disso. Mas, coincidentemente ou não, eu encontrei uma obra de um autor americano. Eu não encontrei esse livro traduzido, encontrei ele na internet em inglês mesmo. E ele ensina a fazer adaptações para poder usar materiais que são acessíveis de acordo com a nossa realidade. Então, eu seguindo os conceitos que ele apresentava e os ensinamentos no livro dele, eu consegui então chegar ao ritual de fato. E eu tive experiências que, se fosse o contrário, não tivesse acontecido nada, eu nem estaria fazendo esse vídeo, nem teria escrito nada a respeito. Teria encarado como uma perda de tempo, mas não foi o que aconteceu. Quando eu fiz os rituais, eu não estava naquela onda de ateísmo, né, que tinha me assolado durante tanto tempo. Eu não fiz ritual para tentar provar a existência de nada, muito pelo contrário, eu já acreditava e fiz o ritual para tentar alcançar um resultado manifesto na minha realidade, que esse é o objetivo da magia. Então, inclusive, eu descobri que tem muita gente, até no Brasil, inclusive, que utiliza dos mesmos fundamentos desse ritual de evocação angélica para chamar anjos de natureza densa, que são os anjos das trevas, e buscar alcançar as coisas que se deseja com eles. Mas eu não achei viável para mim tentar contato com esses seres, baseado no que eu li, no conhecimento que eu alcancei. Uma energia que você acaba comungando dessa energia, e eu achei nocivo. Achei perigoso. Tem gente que se aventura, não condena, mas para mim eu preferi optar por buscar os anjos de luz, os anjos mais próximos de Deus. E é o que eu relato, são as minhas experiências que eu relato e ensino no final, baseado em toda essa informação que eu consegui adquirir de livros e de conversas com magos experientes, de pessoas com uma bagagem intelectual maior que a minha no assunto. E eu fiz um resumo, um livro que é bem um resumo mesmo, bem sintetizado, das ferramentas que se usa, dos conceitos envolvidos por trás dessas ferramentas e o ritual em si. E acabei também fazendo, incluindo no livro no final, uma forma simplificada de ritual, onde não se faz uma evocação, mas se faz uma oração para alcançar aquilo que se deseja, elevando o seu desejo, a sua intenção, para que essa emanação divina te use. Nunca buscando diretamente a emanação divina. Busque primeiro o poder do Altíssimo, da força criadora, ou Deus, como queira chamar, e através dessa força, dessa autoridade, do poder desses nomes sagrados, aí sim se busca as emanações divinas para poder alcançar a graça de Deus através do ministério dessas emanações, que a gente chama de anjos ou arcanjos. Então esse foi o objetivo desse vídeo, que é, explicar a respeito disso, e desse livro que eu escrevi, que eu deixo o link aqui embaixo. E eu tive os meus resultados. Tem gente que consegue ver essas entidades, e tem gente que eu não consegui ver, mas eu consegui sentir, porque
Isso eu acho que também depende do tempo, né, que se pratica. Eu pratiquei por muito pouco tempo e eu acho que eu tive resultados bem consistentes em tão pouco tempo que eu pratiquei. E eu posso dizer com propriedade, né, a experiência que eu tive foi real. Eu, inclusive, teve uma experiência que eu relato que eu tentei fazer uma simplificação, mas foi, eu acho que uma das primeiras simplificações que eu tentei fazer do ritual. E imaginando que pelo fato de eu ter feito um ritual no mesmo lugar no dia anterior, não seria necessário fazer certas preparações que são ensinadas nos grimórios. Preparações essas como jejum, orações e coisas que vão te elevar e te deixar mais sutilizado para que você alcance um nível espiritual superior e não tenha contato com as forças que estão no nível mais inferior, mais terrestre, mais terreno. Então eu não fiz essas práticas e fui direto ao ritual, me imaginando que o fato de eu ter feito no dia anterior já era o suficiente, e não era. Então, porque o lugar onde eu faço esses rituais não tinha tanto tempo que eu vinha fazendo. Então eu acredito que o fato de você fazer muito ritual, invocando as forças angélicas, o poder de Deus no mesmo lugar durante muito tempo, talvez sim torne esse lugar carregado do poder divino. Então, em um determinado momento, pode ser que não seja necessário. Mas o fato é que eu tive uma experiência com uma entidade das trevas, que foi uma energia muito pesada e que serviu para me ensinar muita coisa. Então tem gente que se utiliza disso para entrar em contato com essas forças, mas eu optei por forças angélicas. Eu abordo o contato com as forças angélicas, os anjos de luz. E tem até uma oração que um ritual, um pequeno ritual de banimento de forças negativas, que desenvolvido por Aleister Crowley, que é um ocultista muito famoso do século XIX, que é até mencionado em músicas de músicos como Raul Seixas, Iron Maiden e por aí vai. E o Aleister Crowley pegou um trecho desse ritual dele, ele pegou de uma oração judaica, e eu descobri essa oração judaica e eu fiz a experiência de fazer essa oração, esse ritual com essa oração em hebraico, e tive uma experiência muito interessante. Ela se manifesta de uma forma mais potente, digamos assim. Eu consigo sentir. Eu acredito que cada pessoa vai ter uma reação diferente, porque nem todas as pessoas estão no mesmo nível espiritual, né, de evolução. Cada um tem o seu nível, tem o seu estágio, né, cada um é individual. E é isso aí, pessoal. Eu trago essas experiências que eu descobri que na Bíblia, nos Salmos, por exemplo, existe uma codificação, né, na escritura original, que é em hebraico, e que traz muitos nomes de anjos que quando você pronuncia os Salmos, acaba que você invoca aquela força angélica para determinado fim, para determinada necessidade. E principalmente se você consegue fazer essa pronúncia em hebraico. Eu não sou especialista em hebraico, eu aprendi um básico para poder pronunciar os nomes divinos e fazer essa pequena oração que eu menciono no livro, eu explico lá. E eu espero que esse livro possa ajudar você que esteja passando por alguma situação difícil, quem sabe seja uma solução para você alcançar de Deus aquilo que você precisa, que está acima da sua força, da sua capacidade de resolver. Espero que seja de grande ajuda e que Deus abençoe a todos.